No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz, que Deus abençoe a todos de maneira rica e poderosa. Deus abençoe vocês. Em Marcos capítulo 11, mas também você vai ler lá em Mateus capítulo 21, Lucas 19 e João 12. Todos os quatro evangelhos falam do episódio em que Cristo envia 2 de seus discípulos para ir até a aldeia, né? Ele diz assim, logo que se aproximaram de Jerusalém e de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos e disse-lhes, ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o e trazei-mo. E se alguém vos disser, por que fazeis isso? Dizei-lhes que o Senhor precisa dele e logo o deixará trazer aqui. E foram e encontraram o jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. Alguns dos que estavam lhes disseram, que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhe como Jesus lhes tinha mandado e deixaram-nos ir. E levaram o jumentinho a Jesus e lançaram sobre ele suas vestes e assentou sobre ele. Então, aí vai dizendo o texto, né, que muitos estendiam suas vestes pelo caminho. A narrativa é a mesma, praticamente, com mesmas riquezas de detalhes. Li Marcos 11, do 1 até o versículo 6, até o versículo 8, perdão. Mas por que os 4 evangelistas, eles falam deste mesmo fato? Eles falam, todos eles, são poucos os relatos que você vai encontrar nos 4, em todos eles. Pouquíssimos são os relatos que você vai encontrar nos 4 evangelhos. Isso é muito interessante. Lucas, Mateus, né, pela ordem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelhos. Os 4 evangelistas dando destaques para essa passagem. Isso precisava ficar registrado para os judeus, principalmente no caso de Mateus, que escreveu diretamente em hebraico para o povo de Israel. Mateus, dos 4 evangelistas, é o que escreve para o povo de Israel especificamente. Os outros se preocuparam, por exemplo, Marcos escreve mais voltado para a igreja que estava em Roma, e aí vai. João, além de ter escrito no idioma universal, aliás, todos os demais, com exceção de Mateus, todos os outros livros do Novo Testamento foram escritos no idioma principal, como se fosse o inglês, né, que é o idioma oficial, no caso ali o grego, o idioma número 1 do mundo na época. Eles queriam difundir essa mensagem para os 4 cantos da terra, inclusive Israel. Eles queriam mostrar que Jesus tomou essa postura, que era um grande sinal, talvez um dos maiores sinais para quem estava atento a essa questão do jumentinho. Porque, como eu digo no livro que eu escrevi, esse jumentinho, se você comprar o livro, ou se você tem o livro Jesus, o único Deus verdadeiro, a maior revelação da Bíblia, se você tem esse livro, você procura nessa parte aqui específica, onde nós falamos desse jumentinho, porque você vai encontrar raízes disso lá em Gênesis. Olha aí. É um grande sinal da realeza davídica. Era um grande sinal quando havia a consagração, a exaltação de um rei. Não somente isso. O próprio profeta Zacarias, ele, usado pelo Espírito Santo, bem, muito antes do Senhor Jesus vir, ele diz lá, Zacarias 9, versículo 9, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, e sobre um jumentinho, filho de uma jumenta. Então Jesus fez questão, falou, vocês vão encontrar um jumento que ninguém ainda montou nele, um jumento praticamente virgem com relação a essa questão de se assentar
Ninguém nunca montou nele. Um jumentinho, um filhote, 0 quilômetro. Então, as características, o teu rei vai vir dessa forma: justo, salvador, pobre. Olha só, a pobreza do Senhor Jesus, a humildade, destacando o paradoxo, que para embolar mesmo a mente de qualquer um. Porque como que pode o Messias, o grande Machia de Israel, pobre? Pois é, era uma característica. Todos esses atributos, todos esses sinais, esses gestos aqui, sinalados pelo profeta, foram encontrados nesse episódio. Ele entra pelas portas principal, na entrada principal de Jerusalém. Esses dias recebi um pastor na nossa igreja que ele trouxe uma palavra muito importante sobre isso. Ele dizia que aquela porta, aquela entrada principal de Jerusalém, só entrava por aquela porta quem era profeta, ou o rei, ou os reis, ou os profetas que entravam por ali. Ninguém mais entrava. O povo não entrava pela aquele portão dourado, aquela porta dourada, que você tem inclusive até a ruína lá. Você vai em Jerusalém, tem aquelas ruínas, tem a ruína de onde ficava aquela porta do templo, a entrada principal da cidade. Está lá até hoje, aquelas escadarias, fecharam ali. Mas ali era a entrada principal de Jerusalém, o portão dourado, a porta dourada. E o rei de Israel, só rei que podia entrar por ali. Só profeta, só sacerdote, só os sacerdotes do templo entrariam ali. Muitos sinais foram deixados que Jesus Cristo é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o único Deus verdadeiro. Porém, o povo amaram mais os status, amaram e amam hoje mais o tapinha nas costas, mais a honra, mais os status, do que o Deus verdadeiro, do que ter intimidade com Deus. O nosso Rei, justo, salvador, pobre, se fez pobre, sendo rico, como diz Paulo, se fez pobre por causa de nós, para nos salvar, nos resgatar. Nós voltaremos amanhã, se Deus permitir. Ore por nós, graça e paz. Até o Minuto da Unicidade de amanhã, se Deus quiser. Minuto da Unicidade.